meu nome é Paulo Campinho. Eu comecei muito novo, tenho interesse por arte. Bem, 12 anos eu estava começando a desenhar, pintar, né? E depois, um pouquinho mais à frente, eu tive aulas com um professor aqui em Petrópolis, o Mário Antônio Cosseiro. Aí foi assim uma fase interessante que eu comecei a ter os primeiros rudimentos. E depois, já na hora de optar, né, pelo meu curso universitário, eu tive a ideia, bom, vou fazer a Belas Artes. Fiz a Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí me formei bacharel lá, foi um período muito interessante. Fiz um curso de pintura, fiz algumas matérias de gravura. E depois eu saí batendo cabeça, né, fazendo por minha conta algumas pesquisas que me levaram ao que hoje eu faço, né? Inclusive, interessante é que, falando em Escola de Belas Artes, aqui atrás de mim, tem uma tela que já tem praticamente, tem mais de 30 anos. Eu fiz enquanto estava fazendo o curso da Escola de Belas Artes, né? É uma lembrança que eu tenho, que guardo comigo até hoje. O primeiro quadro foi uma... Eu estava estudando, eu vi um livro de história. Eu vi uma foto de uma fazenda e, puxa, eu vou fazer isso. Aí eu peguei guache, comecei a reproduzir, usei uma tela. Esse quadro até, se não me engano, está na casa da minha mãe. O segundo quadro foi uma paisagem que eu tinha sempre na janela da casa onde eu morava. Eu devia ter uns 12 anos. E foi uma busca assim, às tontas, né? Batendo cabeça. Eu não sabia nem o que era uma paleta. Eu até tenho hoje. Eu fazia as misturas do lado do quadro. Era uma coisa completamente intuitiva, né? Até hoje eu tenho esse quadro. Eu tenho um primo, e das minhas lembranças assim muito antigas, eu uma vez estava na casa dele, vi que ele estava pintando, então aquilo me chamou a atenção, né? Eu tenho uma prima também, Denise Campinho, que mais ou menos me acompanhou esse início do estudo da pintura. Então, e meus pais realmente sempre me apoiaram, né, nessa minha escolha, que é sempre muito difícil, né? Normalmente os pais têm um certo receio, né, de dar esse apoio, porque é uma profissão bastante difícil, né? Mas sempre tive apoio. Eu, na Escola de Belas Artes, uma matéria que me interessava muito era a restauração de obras de arte. Então, nesse período, eu trabalhei com restauração, eu dividia meu tempo entre pintura e restauração. E depois de um tempo, quando eu saí da Escola de Belas Artes, eu pensei, bom, o que eu vou ser, né? Pintor, vou ser um restaurador, e fiz a opção pela arte, de ser um artista. Depois eu fui pesquisando o meu caminho, né? E assim, alguns encontros, alguns desencontros, às vezes a gente acha um estilo, investe nele, depois dá algumas voltas, né? Mas o que eu faço atualmente é um trabalho, posso dizer, contemporâneo, né? É um trabalho que mistura muita influência, mistura muitas imagens diversas. Aqui no ateliê, vocês vão poder ver, tem um pouco de tudo. Tem algumas paisagens, tem algumas telas que entram as figuras, tem citações de história da arte, tem uma forma que eu gosto muito de compor, que é fazer recortes de imagens que eu acho interessante e montar assim uma cena. Então isso foi fruto dessa minha caminhada, né? Desde a Escola de Belas Artes e depois essas minhas visitas a exposições, né? Conhecendo artistas. Basicamente é isso. Tem assim uma salada de influências. Quem me conhece sabe que eu tenho... Nossa, eu gosto de tanta coisa. Eu gosto de artistas
do passado, uso muito as imagens deles. Eu gosto de artistas contemporâneos. Atualmente, né, a gente tem um acesso infinito. Antes a gente tinha que visitar as exposições, tinha que comprar livros, né? Eu sempre tive essa sede de ver coisas, né? Eu frequentava muito bibliotecas, biblioteca do Consulado Americano no Rio, do Goethe Institute, a própria Escola de Belas Artes tinha uma biblioteca muito boa. Só que hoje você, né, com o computador, você consegue ter acesso às coisas na hora que estão nascendo. Então, na verdade, eu não tenho assim um artista que eu possa dizer esse me influenciou, ou citar 10. Eu poderia citar assim 50 artistas, né? Desde os artistas do passado, né? Desde pintores realistas, até artistas contemporâneos que até usam muito a forma de se expressar, como eu uso essa colagem, esse recorte, né, das imagens. Isso para mim tudo é motivação. Não só, inclusive, artes plásticas. Às vezes eu pego ideias de música, de cinema, né? Eu tive uma série, isso é bem interessante, eu tive uma série de desenhos que eu fiquei muito influenciado por um filme de 1930, 31, de um cineasta chamado Mário Peixoto. O nome do filme é Limite. E eu vi um livro que tinha uma série de fotogramas, porque esse livro foi fruto de uma restauração desse filme, feito pela Funarte. Mas eu transformei as imagens que eu vi dele, da tela de cinema, em desenhos. E depois alguns cortes que ele dava também acabaram se incorporando à minha obra, né? Então, de tudo eu vou vendo e vou absorvendo essa influência. A minha pintura é fruto de onde eu vivo e do que eu vejo, né? É como se eu recortasse assim, um pedacinho de Petrópolis, pusesse lá no liquidificador, pegasse mais algumas imagens que eu vejo no dia a dia e dali eu batesse e fizesse assim um caldo, né? Então, são as minhas influências, é assim o que eu uso, né? Como inspiração, como motivo. Essa tela resume um pouco assim do que eu penso até hoje, né? Ela tem 30 e poucos anos, mas ela junta dois estilos numa tela só, porque ela tem uma citação de um artista que é de século XV, ela junta uma representação realista, uma representação abstrata. Então ela é uma síntese do que acontece até hoje no meu processo criativo. Por ter feito a Escola de Belas Artes, eu consegui tomar conhecimento, tomar contato e saber utilizar diversas técnicas de pintura, né? Então eu trabalho às vezes com têmpera, atualmente uma têmpera vinílica, que nada mais é que você pegar, a grosso modo, uma tinta de parede, colocar um pigmento e fazer sua tinta. Eu consigo fazer minha tinta. Eu uso também a tinta acrílica, já pronta, né, de tubinho. Uso também a tinta óleo, que é uma tinta que eu já trabalho há muito tempo, desde que comecei a trabalhar, trabalhei com óleo, mantenho, mas não só, a questão das cores, como eu faço essa salada, como eu tenho assim, eu não tenho uma obra do início ao fim, sempre a mesma forma de representar. Eu aqui no ateliê, por acaso, eu tenho obras com cores vibrantes, contrastantes, mas não só, o tempo inteiro eu fiz isso, né? Isso é normal no artista, né? Se você citar Picasso, Picasso teve as suas fases, umas mais coloridas, outras mais com cores mais soturnas, umas mais realistas, outras cubistas ou então completamente assim doidas, né? Eu me dou ao prazer de não ficar atado a um estilo, né?
Se eu tivesse que dizer, eu seria um polimorfista, porque eu lido com vários estilos, né? Eu não tenho preferência assim por nenhum especificamente. E eu acho até um exercício legal, sabe? Para mim, eu consigo ter alegria produzindo em estilos diferentes, né? E usando cores diferentes também. Pode ser que até aqui no ateliê a gente tenha uma predominância de paleta, né? Mas nem sempre ela foi assim. Eu não sou só artista plástico, eu sou servidor da Secretaria de Cultura, então lá tem meu trabalho na área de artes plásticas, né? Exposições. E dentro, né, desse meu trabalho, eu apresentei um projeto à gerente lá, e ela topou o projeto que era montar um ateliê e fazer um curso de desenho e pintura, e uma outra ideia também de juntar nesse ateliê artistas que já têm uns trabalhos já, né, desenvolvidos, e a gente trocar experiências. Então, essa minha faceta de ensinar arte, eu procuro passar, né, para os alunos a minha técnica de composição e a minha maneira de pensar como construir uma obra de arte. Então lá, como eu uso para mim, essa ideia do recorte de imagens, eu passei até uma série de exercícios. Então lá eles recortam, literalmente recortam imagens, né? E recortam papéis coloridos e vão fazendo uma montagem. E nisso já surge um esboço de uma obra que vai ser depois ampliada numa tela. Eu tenho muita dificuldade de começar de um papel em branco, de uma tela em branco. Eu gosto sempre, é uma coisa até que eu passo para eles também. Eu uso muito, eu canibalizo muito a minha obra. Eu às vezes pego telas mais antigas e vou trabalhando em cima delas, usando parte delas como composição para uma tela atual. Como se fosse um processo de recorte, né? De você tampar um trecho, de você salvar outro trecho, e daí você fazer mais uma composição, às vezes que soa até meio estranha, mas ela fica interessante, né? É uma forma de você pensar um trabalho. Seria como se um escritor recortasse algumas frases, balançasse um pouquinho assim, e fosse fazendo a montagem dessas frases, e daí fizesse uma liga para dar o seu novo texto, né? Ele pode soar até meio assim dadaísta. Essa era a forma que os dadaístas compunham, né, os seus escritos, mas cria também assim algumas áreas improváveis na pintura. Vocês vão poder ver nas imagens, vocês vão entender por que essa questão do recorte e da colagem de montagem de imagens, né? Eu sempre tive de um lado, né? Eu tive do lado do público que produz, né? Do artista, o público que consome arte visitando as exposições. Agora eu estou do outro lado também. Eu estou no Instituto Municipal de Cultura, e lá eu tenho que montar as exposições, né? Convidar artistas e dar lá o curso. Então eu sei das demandas também das pessoas que frequentam, né, o espaço onde eu trabalho, e eu tenho que também responder e tentar dar uma satisfação a esse pessoal que vai lá para ver um trabalho interessante, né? Então agora eu consigo ficar dos dois lados e repensar algumas coisas. As pessoas sempre primam, né, os artistas primam por ter uma obra sua assinada. E eu, assim, já há algum tempo, eu vinha questionando um pouquinho isso. Interessante que, na época da Belas Artes ainda, nós usávamos lá no fundão uma sala de estudo como um ateliê. Eu dividia com um amigo. Então a gente lá fazia algumas experiências. Uma vez eu estava começando um trabalho, aí chegou um visitante lá, muito doido. Aí eu falei, cara, você não quer aqui contribuir um pouquinho aqui na tela que eu estou fazendo? Aí o cara veio e deu uns traços, aí tudo bem, ficou. Então essa experiência, muitos anos depois, eu tenho aplicado agora exatamente nesse curso de desenho e pintura que eu tenho trabalhado. Eu tenho sempre proposto aos alunos
e artistas que vão lá trabalhar também em conjunto comigo, que a gente faça obras de produção coletiva. Então eu estou achando muito interessante, está sendo uma experiência muito legal e atualmente eu tenho trabalhado também com uma colega lá, a gente tem feito obras em parceria. E isso está sendo bem legal, que cada um contribui um pouco, a gente faz também de novo essa história da colagem, né? A gente faz uma salada e no final o resultado é bem interessante. Eu não poderia dizer que eu vejo assim um futuro brilhante. Eu vejo um caminho muito difícil. Eu sinto que isso não é só aqui, eu sinto que a arte, eu comento muito com os meus colegas, eu acho que também eles pensam assim, a arte está perdendo um espaço, né, na sua vida, na vida de todos, né? Eu acho que a gente deveria abrir um pouco mais de espaço. Não é em termos de consumo só, de você comprar alguma coisa, é em termos de você dar um tempo da sua atenção para você visitar uma exposição, não só exposição, você ir a um concerto, você, né, visitar um museu. Então, eu vejo que o caminho não vai ser fácil, tá? Mas cabe a gente continuar batalhando. Bom, momentos marcantes da carreira. A ida para Belas Artes foi assim, uma coisa marcante para mim. Depois eu ganhei uma bolsa do CNPq, fui morar e trabalhar em Belém. Lá encontrei outro ambiente, uma outra turma, então lá foi assim, eu posso dizer até que minha pintura deslanchou muito legal lá, foi bem interessante. Depois, momentos marcantes, assim, quando você envia uma obra para um salão de arte, aí você é aceito, você é premiado, né, você vê lá a sua obra no meio de artistas legais, assim, ótimos, né? E momentos marcantes também, assim, de grandes decepções, quando você vê que você trabalha, mas às vezes alguma coisa dá errado, assim, o ambiente no país não está legal, o movimento artístico está para baixo, você encontra, assim, desânimo, não só pelos colegas artistas, mas um público, assim, amorfo, que você faz uma exposição, você faz uma individual, você convida todo mundo, aparecem, assim, 4, 5, 6... Então, isso são momentos marcantes que às vezes você tem que repensar no que você está fazendo, do que você está fazendo, pensar, caramba, eu estou aqui, mas puxa vida, será que valeu a pena? No final valeu a pena, mas você tem assim aqueles tropecinhos, né? Isso acontece. A arte, para mim, é uma forma de expressão, claro, né? Para mim, tem sido ainda também um trabalho profissional, uma forma de me manter, uma forma de produzir, né? Negociar o trabalho e com isso ter como viver, né? Mas principalmente uma forma de dizer algo que às vezes até em palavras eu não digo. É uma forma, cada um tem uma forma de se expressar. Tem gente que consegue reunir uma roda de amigos e falando ele consegue ter uma expressão mais legal, né? Eu prefiro ficar um pouquinho mais de lado e deixar que a minha pintura fale mais. O exercício da minha profissão trouxe assim momentos muito alegres, né? Trouxe assim boas canseiras, conheci gente muito interessante e muito do que eu tenho hoje, muito do que eu conheço, eu devo à arte, né? Porque ela me levou a lugares muito legais, me trouxe gente interessante e experiências legais também.
mais me emociona nesse trabalho é o ato de criar. E às vezes, de onde você menos espera, chega uma pessoa, vem e fala uma coisa que era o que você esperava ouvir. Não é questão de elogio, é uma questão assim, de aquilo bateu de alguma forma naquela pessoa, ou a pessoa de repente teve uma sacada de coisas que você ficou dias tentando descobrir, e ela assim, fresquinha, né, uma pessoa que chegou do nada e contribuiu com aquilo que faltava. A minha rotina de trabalho é assim, eu acordo muito cedo, cedo mesmo, vou para a academia, aí venho para a ateliê, quando eu posso eu venho para a ateliê, trabalho, depois eu vou para o Centro de Cultura, iniciar o trabalho 2 como animador cultural lá. E tem as aulas também, então eu me dedico ao ateliê, me dedico às aulas, me dedico lá como um funcionário da Secretaria de Cultura, né? Então a minha rotina assim, é bem apertada. Às vezes as pessoas chamam assim, vamos almoçar, não dá, vamos dar uma saída, também não dá. Mas eu acho que vale a pena, sabe? Dá uma canseira, mas vale a pena. Todo artista sonha, né, em ser reconhecido. Eu não precisaria passar na rua e me reconhecerem, pelo contrário. Mas eu acho que o trabalho tem que ocupar um espaço, né, no consciente das pessoas, né? Isso eu acho legal. E galgar, assim, conseguir ter mais exposições, né? Conseguir ter acesso a galerias assim, que são galerias legais, né? E conseguir viajar também com o meu trabalho. Eu já viajei, mas queria viajar mais com ele.